Acreditem, por favor, essas palavras do desembargador Afrânio, a amizade que cultuamos e, sobretudo, o respeito recíproco. Duas observações. A primeira é agradecer muito o convite que me foi feito pelo desembargador e professor também, Souza Prudente, dizer que é uma honra estar aqui e, ainda mais, numa mesa presidida pelo desembargador Afrânio. A segundo ponto é o seguinte, eu também vou, como eu vou apresentar alguns slides, eu vou ficar em pé, então minha justificativa não é por ser baixinho, Luiz Fernando, é outra, é para ficar em pé. Na verdade, eu fiz alguns slides, eu também mudei um pouco a orientação do que pensava inicialmente em dizer, deixa eu controlar meu tempo, em dizer. Certamente não terei o tempo para todos os slides, mas eu vou tentar, pelo menos, apresentar uma ideia geral e contar um pouco da história que até hoje está sendo contada, que é do desastre da barragem de Fundão em Mariana, dos atropelos, dos percalços, das dificuldades que enfrentamos num primeiro momento, e do aprendizado que tivemos para atuarmos no desastre da Vale em Brumadinho. Vou, portanto, fazer uma rápida leitura com os slides numa linha histórica do que sucedeu, das mudanças de estratégias que nós tivemos que tomar ao longo do percurso e, portanto, de uma demora excessiva de até hoje, 3 anos e 2 meses depois, estarmos lutando por aquilo que, em dezembro, dizíamos que eram medidas emergenciais. Portanto, como eu disse, eu vou ficar de pé para poder ver melhor os slides, mas, repito, não é por uma questão de ser baixinho. Bom, essa é uma imagem que todos nós vimos logo depois do rompimento. Tinha outras mais impactantes, de histórias de vida que foram desfeitas pela lama. Mas, como há um enfoque aqui, eu disse, o primeiro momento é mostrar as dificuldades, o aprendizado, e um segundo momento, se tiver tempo, fazer algumas sugestões acerca de como o MP deve enfrentar situações de crise e ousar também sugerir o que poderia o Judiciário também fazê-lo. Bom, primeiro momento, dia 5 de novembro, houve uma confusão geral. Eu estava em Brasília quando me ligaram e disseram do acontecido, e aí nós voltamos e tentamos reunir diversas instituições, mas o que tínhamos era uma dificuldade danada de coordenação das diversas instituições envolvidas. Já naquele momento, nós tínhamos uma perspectiva de que tínhamos que ter, do mesmo lado, advocacias públicas, Ministério Público Federal e dos 2 estados, Defensoria Pública da União e dos 2 estados. Mas, naquele instante, até porque todos nós estávamos despreparados do ponto de vista de organização para o enfrentamento da questão, houve essa dificuldade de coordenação. O que nós imaginávamos em novembro dos encaminhamentos que deveriam ser dados para o enfrentamento da questão? A primeira coisa, sempre, embora, Luiz Fernando, não fosse uma questão de antropocentrismo, desconsiderando as questões ambientais, mas nós víamos uma necessidade de firmarmos rapidamente um termo preliminar para a adoção de medidas emergenciais que diziam respeito a questões ambientais estrito sensu, como a contenção de rejeito, como a redução do impacto sobre APPs, etc., mas a preocupação primordial era com aquelas pessoas que tinham sido atingidas e que tinham sido desalojadas. E a nossa proposta era
Não dá para fazer como como foi o esforço das empresas e como está sendo o esforço atualmente da Vale, de fazer um acordo amplo no primeiro momento. Não. O primeiro passo é o que é que nós temos já de dano conhecido. Primeiro é o dano humano e os danos imediatos ao meio ambiente. Nessa perspectiva, se for possível, vamos tentar juntar as instituições e fazermos um acordo preliminar. Em segundo lugar, há e não preciso dizer isso, que os senhores e as senhoras sabem muito bem disso, uma assimetria muito grande entre o poder das instituições públicas, e eu incluo dentro o judiciário, perante o poder econômico. Naquele momento, Vale, não precisa dizer o tamanho da empresa, a BHP é só a maior mineradora do país, e a Samarco já tinham contratado absolutamente, não vou dizer todos, mas quase todos os grandes consultores em matéria ambiental do país. Eu lembro que o Ministério Público Federal tem uma atitude recorrente, que é de buscar apoios em universidades, em pesquisadores de universidade. E eu confesso para os senhores e para as senhoras que nós tivemos uma profunda dificuldade, porque boa parte desses professores tinha pesquisa financiada ou pela Vale ou pela Samarco. E aí nós passamos para um segundo ponto, dizendo temos que ter auditorias independentes. E nós temos que fazer uma inversão da prova. A nossa ideia era fazer uma inversão extrajudicial da prova, que acabou depois acontecendo, mas nós precisávamos destas auditorias, não é? E o terceiro ponto, que para nós era fundamental, o Edmundo, o colega Edmundo, depois terá a oportunidade de avançar nessa questão, era a centralidade da participação popular. Nós tínhamos que envolvê-los por diversas razões. Ninguém melhor do que os atingidos para conhecer a realidade que havia e para tentar sugerir encaminhamentos emergenciais para superar as dificuldades. Bom, houve um ajuizamento da ação da União em 30/11/2015. Para nós, foi uma surpresa, e uma surpresa altamente positiva, porque ali parecia para nós que havia uma sinalização de que, finalmente, a União, na verdade é da União, Minas e Espírito Santo, que os estados tomariam uma dianteira e teriam uma atitude proativa. Mas nós fomos surpreendidos com um termo de transação e ajustamento de conduta que havia sido proposto para nós pelas empresas já em dezembro, e em dezembro nós dizíamos, não tem como fazermos um termo com essa amplitude. Não há a mínima condição. Por quê? Porque, em primeiro lugar, era um termo que, na verdade, foi construído nos gabinetes em Brasília, não havia nenhuma participação das pessoas atingidas, nenhuma. Uma audiência pública sequer, embora digam que houve, não houve uma sequer, e a audiência pública não resolve a questão só da participação. Os diagnósticos eram muito preliminares. Como é que nós íamos ter uma matriz para estabelecer os programas de reparação se nós não tínhamos ainda definidos os danos? Nós sabemos que o dano ambiental é dinâmico, mas nós podemos já ter um diagnóstico mais profundo e, certamente, em 2 meses, como foi feito, o que nós teríamos ali era apenas um esboço do que seria o dano. E esse diagnóstico preliminar para nós era outro impeditivo para nós acordarmos ou sentarmos para a celebração de um acordo com essa complexidade. Pois bem, a consequência disso, em que pese os apelos que fizemos, toda a força-tarefa, é que o TTAC, o acordo da União e dos 2 estados com as empresas, estabeleceu programas de reparação muito abertos, não tinha sequer indicadores que a gente pudesse avaliar a efetividade desses programas. Foi criada uma espécie de terceirização da responsabilidade com a criação da Fundação Renova. Bom, este era o quadro que nós tínhamos, e nós dissemos, e foi nossa crítica, esses programas demasiadamente abertos
e uma fundação mantida pelas 3 empresas, daria poder demais às empresas, e, infelizmente, foi o que nós enxergamos, uma lógica da Fundação Renova, não da reparação, mas uma lógica empresarial de redução de custos. E aí nós não tivemos alternativa, infelizmente, senão de repensarmos. Nós poderíamos ter batalhado para a anulação do termo, mas nós pensávamos, mudamos um pouco a estratégia naquele momento, o Edmundo lembra bem desse momento dramático, nós dissemos assim, bom, querendo ou não, tem um acordo. Se tem um acordo, tem obrigações mínimas. Se tem obrigações mínimas, se a gente lutar pela anulação do acordo, quem ganha com isso são as empresas. Agora, nós vamos lutar para não ter homologação, porque toda a plateia sabe que uma homologação de um acordo como esse criaria uma profunda dificuldade de natureza processual. E houve uma luta para que não fosse homologado, houve uma homologação. A 5ª turma do tribunal anulou esta homologação por não haver o atendimento a alguns daqueles pontos que nós elencávamos. Houve uma atuação, eu vi o Felício, mas ele sumiu, agora está ali, meu amigo Felício. Houve uma atuação decisiva do Felício e um voto brilhante, sem querer aqui fazer nenhuma rasgação de seda, ao desembargador Souza Prudente. Enfim, e o passo seguinte foi o ajuizamento de um ACP, e nós resolvemos, em virtude das circunstâncias, subir o sarrafo, mas não foi subir um sarrafo sem critérios ou sem uma baliza. Nós tomamos exemplos, porque era muito cedo a gente falar em valoração ambiental, nós não tínhamos dados para fazermos isso, mas nós pegamos um ponto que era um grande desastre no Golfo do México. Pegamos os parâmetros, aliás, na própria página da empresa, a British Petroleum, pegamos o valor e dissemos, o dano é equiparável, queremos uma perícia ao longo da ACP para aferirmos o real dano. Mas ajuizamos em 2 de maio, e o ajuizamento desta ação, junto com a não homologação do acordo, levou a uma reabertura das negociações. Mas, meus senhores e minhas senhoras, é difícil negociar com as empresas. É muito difícil porque há um discurso muito emblemático de que as empresas estão envolvidas no processo de reparação, que farão o mais rápido possível o que precisar ser feito, que estão à disposição da justiça, mas quando nós sentamos à mesa, nós somos nós, em geral éramos 2, 3 colegas, e havia uma bateria de advogados, e não precisa dizer que de grandes escritórios de advocacia do país, e, no caso da BHP, de fora do país, sentados à mesa nesse processo de negociação. Mas a primeira coisa que nós imaginávamos, se o MPF fosse negociar sozinho com as empresas, nós íamos cometer o mesmo erro cometido no TTAC. Então, o primeiro grande esforço, e isso demorou muito tempo, o primeiro grande esforço foi tentar criar um ambiente de pauta interinstitucional. Vou confessar que isso demorou uns 3 a 4 meses, porque a AGU, num determinado momento, porque fizemos algumas críticas ao acordo, a AGU estava um pouco ressabiada com o Ministério Público Federal, assim também o órgão criado pelo TTAC de governança, que era um comitê interfederativo, idem. Nós já tínhamos um primeiro grande acordo de todos os 2 MPs, 3 MPs federais de Minas e Espírito Santo. Nós tínhamos também já nos alinhado com o Ministério, a Defensoria Pública da União e dos 2 estados. E a AGU, houve um esforço maior, mas trabalhamos com um dado que para nós era vital. Nós perguntávamos como é que está o custeio, como é que está a situação orçamentária do sistema CIF, que é basicamente a IBAMA, ANA, etc., na fiscalização desses programas. E nos foi dito
que havia uma dificuldade, como era esperada, muito grande, para realizar estas fiscalizações. Falei, vocês não acham que este custeio, essa despesa, ela é extraordinária e ela deve ser custeada pelas empresas? Não tem sentido que o Estado venha a pagar extraordinariamente o contribuinte brasileiro bancar, sendo que tudo isso decorre das empresas. Havia uma cláusula, que era uma cláusula de que as empresas pagariam depois os gastos do poder público. E aí nós convencemos, eles falaram que não, tentaram isso no acordo, no TTAC, não conseguiram. Nós encampamos, nós dissemos, o Ministério Público Federal vai defender essa tecla, até porque essa pauta, porque acha que isso é uma obrigação, de fato, das empresas. Enfim, nós conseguimos colocar todas as instituições públicas numa grande mesa de negociação. E aí nós começamos a diminuir a disparidade. Eles vinham com 20 advogados, nós estávamos lá com 8, 9, 10 instituições diferentes. A primeira pauta nossa foi: nós devemos criar mecanismos de efetiva participação das pessoas atingidas e da sociedade civil. Havia uma grande resistência das empresas e diria que até de uma instituição do poder público. A segunda coisa, se nós lembrarmos, está na linha daquele slide, auditorias e consultorias independentes, tanto para o diagnóstico dos danos, quanto, porque como nós não anulamos o acordo da União, os programas estavam sendo executados, mas como não havia indicadores, como esse controle era falho, nós exigimos uma auditoria independente para avaliar, inclusive para definir indicadores, porque nem isso havia, e avaliar a efetividade desses programas. Aqui é só um cronograma rápido. Houve uma audiência aqui na Justiça Federal, em 9 de setembro de 2016, depois tivemos um primeiro termo que houve a concessão, entre aspas, das empresas para inverter o ônus da prova e estabelecendo, reconhecendo as premissas que havíamos firmados como condição para a negociação. Houve um aditivo a este TAP, que era de fato para criar uma verdadeira condição de participação dos atingidos, para organizá-los em campo. Não adiantava só audiências públicas, os atingidos tinham que ter a organização para evitar, o que até hoje ainda acontece, um trabalho de fragmentação e de rivalização que as empresas, e agora a Renova, cria no campo. Então, os atingidos, ao invés de se unirem e unidos são mais fortes, esses atingidos eram divididos, não é, gerando uma situação que só beneficiava as empresas e a Fundação Renova. E aí a nossa ideia era, vamos montar comissões, e essas comissões contarão com assessorias técnicas, que darão tanto um apoio, eventualmente jurídico, se necessário for, mas um apoio de psicológico, do reconhecimento da situação e, sobretudo, de mobilização dessas comunidades. Firmamos, isso foi muito mal falado à época, porque, infelizmente, nosso sistema de comunicação ele foi falho, mas nós tivemos um grande êxito, que foi, no meio do ano passado, em agosto, houve a homologação pela 12ª Vara, por meio do juiz federal Mário de Paula, de um termo de ajustamento de conduta que mudava de maneira significativa o sistema de governança daquele acordo da União. O sistema de governança estava centrado na Renova, com um controle, até então, muito pequeno, por parte das instituições do poder público. O que nós avançamos era bom, eu vou passar rapidamente, aqui são, e até por uma questão de transparência, mas isso está aí nos nossos relatórios e na nossa página, as instituições que nós escolhemos por meio de uma série de critérios e por uma seleção longa. Nós tivemos o aditivo ao TAP, e nesse aditivo ao TAP, duas instituições foram fundamentais, o Fundo Brasil de Direitos Humanos, que
cuida da contratação e da coordenação das assessorias técnicas às comunidades atingidas, a FGV de São Paulo, que realizará o diagnóstico socioeconômico. E eu digo realizará, porque todos os dados, até hoje, inclusive do Poder Público e da Renova, são dados 3 anos depois, acreditem ou não, preliminares. Muito bem. O que nós mudamos no sistema de governança? A primeira coisa, eu não gosto dessa palavra, mas todo mundo está usando, eu pus aqui de birra entre aspas, né? O empoderamento das pessoas atingidas. Esta foi a preocupação número 1, doutora Vânila. Primeiro era isso, organização em comissões e com poderes, inclusive de adaptar os programas à sua realidade local. Hoje, isso já está acontecendo, com alguma dificuldade. Apoio das assessorias técnicas. Por mais que o MP, por mais que a Defensoria Pública tentassem ajudar estas comunidades, o espaço é muito grande, nós temos quase 700 quilômetros de extensão, uma diversidade muito grande de atores, de interesses, não é? Então, a ideia era organizar territorialmente, assessorar com equipes multidisciplinares. Os atingidos teriam uma participação nos órgãos deliberativos, mas, mais importante, quem leu esse TAC Governança viu que nós criamos um sistema paralelo de governança pelos atingidos. Quer dizer, agora não é a Renova que dará as cartas, nem tampouco o CIF que dará as cartas. Obrigatoriamente, esta organização dos atingidos terá que ser ouvida e terá uma participação decisiva. Tanto diziam, vamos criar paridade nos órgãos deliberativos. Nós dizíamos, olha, isso é bobagem, que nós sempre sairemos perdendo. O que nós temos é que criar uma rede de organização paralela que crie mecanismos, primeiro, que dê inputs, que dê sugestões, que faça propostas, mas também que controle, que divulgue o que está sendo feito de errado. E um princípio que o Edmundo deve explorar muito, que era da autodeterminação. Quem tinha que definir as assessorias técnicas, a maneira de organização, eram as pessoas atingidas. E o sistema, nós estamos em vias ainda de contratação das assessorias técnicas. Imaginamos que em 30 dias teremos essas assessorias contratadas. Tivemos uma reunião, primeiro com as empresas, para não criar nenhum tipo de dificuldade. E, por outro lado, conversamos com o doutor Mário, que se mostrou sensível à homologação feita as assessorias escolhidas pelos atingidos, né? E hoje nós temos o CIF, que é um comitê formado por diversas instituições públicas, nós temos as câmaras técnicas, que também é formada por instituições públicas e por atingidos, o CIF também tem uma participação de atingidos, mas são eles que continuam sendo a mola lá do TTAC. Nós temos a Fundação Renova, que para nós foi rebaixada à condição de devedora da reparação socioeconômica e socioambiental. E nós temos o Poder Público, o Ministério Público e a Defensoria Pública atuando dentro desse circuito, mas a centralidade é dos atingidos. Bom, aqui é uma visão mais complexa, não dá tempo de nós avançarmos, mas, enfim, esta organização mais complexa foi a condição que nós impusemos às empresas para que renegociássemos os programas previstos no acordo celebrado pela União e pelos 2 Estados. O processo de repactuação tem um cronograma estabelecido, mas esse processo de repactuação, lembremos, os programas estão lá sendo executados, nós estamos monitorando, os atingidos estão monitorando, esses programas estão sendo adaptados à medida em que estamos também negociando uma repactuação, que vai envolver, certamente, o acréscimo de outros programas. Nós queremos a conjugação de 2 conhecimentos. O conhecimento técnico, que é dado pelas auditorias independentes,
Mas, certamente tem questões de natureza eminentemente técnica, que dependerá deste conhecimento, mas é imprescindível a participação popular e o conhecimento das comunidades para que a gente consiga redesenhar um acordo, se assim caminharmos para ele, um acordo que tenha uma efetividade maior do que o que hoje está em vigor. Nós incluímos também dentro, até para criticar o MP, para criticar o CIF, para criticar a Defensoria, dentro do sistema de governança nós temos observadores da sociedade civil, né? E nós chamamos lá de um fórum de observadores. E exigimos também no TAC Governança um controle finalístico da atividade da Fundação Renova. Se os senhores e as senhoras me perguntarem agora, eu diria que ainda não começou a funcionar adequadamente. Vamos esperar que, a partir da real organização dos atingidos, ela volte para o lugar que ela deve... Aliás, ela não deveria ter nascido. Nasceu. Ela vai ter que ocupar o lugar que ela deve ter. Eu vou falar rapidamente do criminal, mas não vou ter muito tempo. Há uma complexidade danada da questão, quer dizer, nós nunca tínhamos ouvido falar de questões relacionadas a geotecnias, expressões que, para nós, nos obrigou a sentar e distribuir tarefa, e o Edmundo ficou especialista em uma determinada área de geotecnia, outro, dada naquele momento a carência de recursos, mas, enfim, nós tínhamos a questão da cegueira deliberada. Não fui eu, não foi comigo. Nós tínhamos essa dificuldade, nós até demoramos, o relatório da Polícia Federal veio excepcional do ponto de vista da perícia técnica, mas nós achávamos que precisava ser complementado com a questão de comprovação da autoria, e aí foi uma análise danada de atas, de reuniões, de slides que eram projetados nessa ata. Nós tivemos que descobrir, e isso tem nos ajudado muito, no caso agora em Brumadinho, o fluxo de informação e de comando dentro da empresa. Isso é tremendamente complexo, mas foi a forma que nós tivemos para mostrar que a cúpula tinha conhecimento do que acontecia na base. Aí a denúncia que foi feita, a fase atual, infelizmente, esse processo ele está demorando além do que nós imaginávamos. Nós estamos ainda, talvez seja o primeiro, e nós queremos que seja o primeiro júri ambiental, mas nós estamos ainda numa fase pré-pronúncia e ainda com a oitiva de testemunhas de acusação. E tem havido algumas suspensões que, para nós, são indevidas do processo penal. E nós estamos temerosos de que os crimes ambientais, e nós catalogamos quase todos lá da Lei de Crimes Ambientais, prescrevam. Esse é o nosso grande temor. Bom, para finalizar, e aí eu estou finalizando com um apelo, eu tenho 3 minutinhos aqui, eu diria que Minas Gerais, talvez o Brasil, mas Minas em especial, está vivendo, eu vou me apropriar de uma terminologia do George Agamben, e dizer que nós vivemos num estado de exceção socioambiental permanente. Haja vista que veio o episódio em Mariana, veio em Brumadinho, e nós estamos assistindo a cada fim de semana o que está acontecendo no nosso quadrilátero ferrífero. Precisamos de respostas rápidas e efetivas. Acho que há uma necessidade de aprimoramento da legislação, um maior rigor da fiscalização, mas isso vai ser uma nota comum de todos, mas eu acho que nós, do sistema de justiça, temos que dar uma resposta. Nós precisamos criar uma atitude mais proativa. Nós precisamos atuar, MPs, defensorias e judiciário. Fiquei muito satisfeito com a ideia de uma reunião que houve, desembargador, para Justiça Estadual, Justiça Federal e Justiça do Trabalho. É fundamental isso. Assim como é fundamental, doutor André, que pensemos em justiça ambiental especializada no Estado de Minas Gerais. Isso está passando da hora, porque nós precisamos, nós todos, não adianta
um ter uma velocidade, outro não ter, e eu sei, eu tendo o desembargador Souza Prudente como uma locomotiva dentro desse processo, nós precisamos de especialização no âmbito federal. Passou da hora, senão nós vamos estar sempre reativos e correndo atrás do perigo. Eu, para finalizar, e para finalizar mesmo, eu uso uma frase da Sophie de Ségur. No século XIX, ela dizia que a história... encerrado, tá bom. A história é um apelo ou uma apelação dos erros que nós cometemos hoje para os juízes do futuro. Então, está na hora de a gente aprender com os nossos erros. Muito obrigado.